História do cristianismo. Século I. O primeiro século do cristianismo emerge em meio ao complexo panorama da Judéia sob o domínio romano, onde o Império Romano exercia sua influência e autoridade. Este período, marcado por mudanças políticas, sociais e culturais, viu o cristianismo surgir como um movimento distinto dentro desse contexto multifacetado. Geograficamente, a Palestina, onde a maior parte da narrativa se desenrola, serviu como palco central para a interação entre diferentes culturas. A cidade de Jerusalém, rica em significado histórico e espiritual, desempenhou um papel crucial na narrativa cristã. A diversidade étnica e cultural da região trouxe uma riqueza de perspectivas, desde a presença judaica até a influência greco-romana. A sociedade da época estava estratificada, refletindo a hierarquia romana. Por um lado, havia os aristocratas e elites locais que colaboravam com os romanos, e por outro, as camadas mais baixas da sociedade, frequentemente oprimidas pela carga tributária e pela presença militar romana. Essa disparidade social criou um terreno fértil para movimentos messiânicos e aspirações de libertação, elementos que se entrelaçaram com o surgimento do cristianismo. Culturalmente, a sinergia de diferentes tradições religiosas moldou a mentalidade da população. O judaísmo, com suas várias correntes e interpretações, constituía a base religiosa dominante, mas elementos da cultura helenística também desempenharam um papel crucial. A disseminação da língua grega, por exemplo, facilitou a comunicação entre diversas comunidades e contribuiu para a propagação das ideias cristãs. Personagens-chave deste período incluem Jesus de Nazaré, cujo ministério e ensinamentos deixaram uma marca indelével na história do cristianismo. Os apóstolos, como Pedro e Paulo, desempenharam papéis cruciais na disseminação da mensagem cristã. Além disso, figuras como João Batista influenciaram diretamente o contexto cultural e religioso, preparando o terreno para o surgimento do cristianismo. Em resumo, o século I do cristianismo se desdobrou em um cenário rico e dinâmico, onde a dominação romana, a diversidade cultural e as tensões sociais criaram um ambiente propício para o surgimento e desenvolvimento desse movimento religioso que viria a transformar a história do mundo ocidental. O século I do cristianismo se desdobrou em um intricado entrelaçamento de política e religião sob o governo do imperador Augusto, cujo reinado inaugurou o período conhecido como Pax Romana. Neste contexto político, a coexistência de diversas crenças e práticas religiosas era uma característica marcante, refletindo o sincretismo religioso que permeava o Império Romano. O governo de Augusto trouxe estabilidade ao império, mas essa estabilidade era sustentada por uma teia complexa de lealdades e alianças. O sincretismo religioso, a fusão de diferentes elementos de várias tradições, era uma estratégia política para promover a coesão e minimizar conflitos. Nesse ambiente, a diversidade de cultos e deuses coexistia, muitas vezes adaptando-se para agradar as autoridades romanas. O judaísmo, uma presença robusta na região, era parte integrante desse mosaico religioso. Jerusalém, o epicentro espiritual judaico, destacava-se como um ponto de convergência para peregrinos de diferentes partes do império. No entanto, a natureza distintiva do cristianismo emergente criava tensões políticas notáveis. O cristianismo, com suas raízes no judaísmo, rapidamente assumiu uma identidade própria, desafiando a ordem estabelecida.
A mensagem de Jesus de Nazaré sobre o reino de Deus e seu papel como Messias prometido contradizia as concepções tradicionais de poder e autoridade. Os seguidores de Jesus, inicialmente uma comunidade judaica, enfrentaram desafios políticos por sua recusa em prestar culto ao imperador, uma prática que representava lealdade ao império. Personagens-chave dessa interação entre política e religião incluem Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia responsável pelo julgamento de Jesus, e Herodes Antipas, um tetrarca que desempenhou um papel ambíguo nos eventos que cercaram a crucificação. A morte de Jesus e sua subsequente ressurreição tornaram-se eventos fundamentais que moldaram a narrativa e a percepção do cristianismo emergente. Essa conjuntura política e religiosa complexa do século I estabeleceu as bases para a expansão do cristianismo, mesmo diante das perseguições e desafios políticos. A natureza distintiva da fé cristã, sua mensagem radical e sua recusa em se conformar com as normas religiosas e políticas vigentes, contribuíram para a sua identidade única no cenário religioso e político do Império Romano. O século I do cristianismo testemunhou os primeiros passos da formação da doutrina cristã, um período crucial em que os seguidores de Jesus buscavam compreender e articular os ensinamentos transmitidos por seu líder. Nesse contexto, as comunidades cristãs emergentes eram laboratórios teológicos, moldando e refinando suas crenças à medida que interagiam com as ideias do judaísmo e as realidades culturais do mundo greco-romano. A mensagem central do cristianismo neste estágio inicial era centrada em Jesus Cristo. Sua vida, morte e ressurreição eram temas centrais, e os primeiros cristãos buscavam entender a significância destes eventos na história da salvação. A ressurreição, em particular, tornou-se um ponto fundamental, dando aos seguidores de Jesus a esperança de uma vida eterna. As comunidades cristãs, muitas das quais eram inicialmente compostas por judeus, debatiam questões teológicas cruciais. Uma das primeiras discussões significativas foi a relação entre a antiga tradição judaica e a nova fé cristã. Isso envolveu debates sobre a circuncisão, observância do sábado e a aplicação das leis rituais judaicas aos convertidos gentios. A escrita dos evangelhos marcou um marco importante no desenvolvimento doutrinário. Mateus, Marcos, Lucas e João começaram a registrar os ensinamentos e os feitos de Jesus, fornecendo uma base escrita para a fé cristã. Esses textos tornaram-se fontes essenciais para as comunidades cristãs, ajudando na preservação e transmissão dos ensinamentos de Jesus para as gerações futuras. Além disso, figuras-chave desempenharam papéis cruciais na articulação e defesa da doutrina cristã. Paulo de Tarso, anteriormente um perseguidor dos cristãos, emergiu como um proeminente teólogo e missionário, disseminando as ideias cristãs entre as comunidades gentias e contribuindo significativamente para a teologia cristã. A diversidade teológica também começou a surgir, com diferentes comunidades cristãs desenvolvendo suas interpretações dos ensinamentos de Jesus. Isso levou a debates, e eventualmente, a concílios, à medida que a comunidade cristã buscava uma compreensão unificada de sua fé. Assim, o século I do cristianismo foi um período dinâmico e desafiador, no qual a doutrina cristã estava em processo de formação. As comunidades enfrentaram questões teológicas, políticas e sociais enquanto buscavam viver de acordo com os ensinamentos de Jesus e construir as fundações de uma tradição que teria um impacto duradouro na história do mundo ocidental.
O século I do cristianismo é notável por ser palco da atuação de figuras-chave que desempenharam papéis fundamentais na formação e disseminação dessa nova fé. Entre esses personagens destacam-se Jesus de Nazaré, Pedro, Paulo e Tiago, cujas contribuições moldaram o curso do cristianismo nascente. Jesus, o líder carismático da Galileia, foi o epicentro do movimento. Seu ministério itinerante, marcado por ensinamentos revolucionários sobre o reino de Deus, a ética e o amor ao próximo, influenciou profundamente seus seguidores. Os evangelhos narram seus milagres, parábolas e interações com diferentes grupos sociais, revelando a diversidade e a abrangência de sua mensagem. Pedro, conhecido como o apóstolo sobre esta pedra edificarei a minha igreja, emergiu como uma figura proeminente entre os discípulos. Sua liderança em Jerusalém e seu papel na expansão do cristianismo entre os judeus são evidenciados nos Atos dos Apóstolos. Pedro também enfrentou desafios e conflitos, como registrado nas cartas do Novo Testamento atribuídas a ele. Paulo, inicialmente conhecido como Saulo de Tarso, foi uma figura transformadora. Seu encontro com Jesus na estrada de Damasco levou a uma mudança radical em sua vida. Paulo desempenhou um papel crucial na expansão do cristianismo além das fronteiras judaicas, pregando para comunidades gentias em todo o mundo greco-romano. Suas cartas, presentes no Novo Testamento, fornecem uma visão teológica e pastoral abrangente, abordando questões cruciais sobre fé, graça e a relação entre judeus e gentios. Tiago, o irmão de Jesus, desempenhou um papel essencial na liderança da comunidade cristã em Jerusalém. Sua influência é evidente nos debates sobre a relação entre a tradição judaica e a fé cristã nas primeiras comunidades. A Epístola de Tiago reflete suas preocupações pastorais e éticas, oferecendo conselhos práticos aos crentes. Além desses líderes, outros personagens desempenharam papéis importantes. João Batista, precursor de Jesus, preparou o terreno para o início do ministério. Maria, a mãe de Jesus, é reverenciada como uma figura central, e Maria Madalena é mencionada nos relatos da ressurreição. Geograficamente, as ações desses personagens estiveram concentradas principalmente na Palestina e nas principais cidades do Império Romano, como Jerusalém, Antioquia, Corinto e Roma. As viagens missionárias de Paulo destacam a extensão geográfica da disseminação do cristianismo. O século I do cristianismo, portanto, testemunhou um elenco diversificado de personagens cujas contribuições variadas foram fundamentais para a formação e expansão dessa fé emergente. Suas vidas, ensinamentos e escritos deixaram um legado duradouro que continua a influenciar o cristianismo até os dias de hoje. O século I do cristianismo, ao moldar os alicerces dessa fé emergente, deixou um legado profundo e duradouro que reverbera ao longo dos séculos. O período não apenas testemunhou os eventos fundamentais da vida de Jesus de Nazaré, mas também estabeleceu os fundamentos teológicos e culturais que definiriam o cristianismo. A ressurreição de Jesus tornou-se um evento central que permeou o pensamento e a espiritualidade cristã. A narrativa da sua morte na cruz e subsequente ressurreição não apenas conferiu uma dimensão única ao cristianismo, mas também estabeleceu a esperança da vida após a morte como um pilar fundamental da fé. Esse conceito de ressurreição e salvação trouxe um significado profundo à experiência humana, oferecendo uma resposta à condição humana e à busca por um propósito maior.
A expansão global do cristianismo começou a ser delineada neste período. Inicialmente, concentrado entre as comunidades judaicas e em áreas do Império Romano, o cristianismo logo se tornou uma fé que ultrapassou fronteiras étnicas e geográficas. As viagens missionárias de Paulo desempenharam um papel crucial nesse processo, levando a mensagem cristã a comunidades gentias em diferentes regiões do Império, como Antioquia, Corinto e Éfeso. Além dos aspectos teológicos, o século I deixou um legado organizacional e doutrinário. As comunidades cristãs, muitas vezes enfrentando desafios e perseguições, começaram a se estruturar em torno de líderes, presbíteros e diáconos. As epístolas do Novo Testamento, escritas por figuras como Paulo, Pedro e João, ofereceram orientações e ensinamentos que ajudaram a consolidar a identidade cristã. O contexto social e cultural do século I, marcado pela diversidade cultural do Império Romano e as tradições judaicas, contribuiu para a formação de uma fé que podia transcender as barreiras étnicas e sociais. A mensagem de amor, compaixão e igualdade, proclamada por Jesus e seus seguidores, ressoou em diferentes contextos culturais, tornando-se um fator unificador. O século I do cristianismo, portanto, não foi apenas um momento histórico, mas um ponto de partida crucial para uma tradição que se espalharia pelo mundo, transformando-se em uma das maiores religiões globais. O legado deixado por esse período inclui não apenas os eventos e personagens específicos, mas também os valores fundamentais que moldaram a teologia e a prática cristãs, oferecendo uma influência duradoura na história da humanidade. O século I do cristianismo foi um período marcado por intensos debates teológicos que moldaram a compreensão fundamental da fé cristã. Uma das controvérsias mais prementes foi a questão da natureza de Jesus Cristo, que desencadeou debates acalorados e influenciou a trajetória da teologia cristã. A controvérsia teológica central estava relacionada à relação entre a divindade e a humanidade de Jesus. Enquanto as comunidades cristãs inicialmente se uniam na adoração a Jesus como o Messias e o Filho de Deus, a natureza exata dessa divindade tornou-se um ponto de discórdia. Algumas comunidades, influenciadas por interpretações judaicas, enfatizavam a unicidade e transcendência divina de Jesus, enquanto outras enfocavam mais fortemente sua humanidade, buscando equilibrar a compreensão do divino e do humano. Os escritos do Novo Testamento refletem essa diversidade de perspectivas. O Evangelho de João, por exemplo, apresenta uma visão teologicamente mais elaborada de Jesus como o Logos divino encarnado. Por outro lado, as cartas de Paulo refletem um entendimento mais centrado nas implicações práticas da fé cristã do que em especulações teológicas. Um exemplo notável dessas controvérsias teológicas é o debate sobre o arianismo, que surgiu no século IV. Ário, um presbítero cristão, questionou a ideia de coeternidade entre o Pai e o Filho, argumentando que Jesus era uma criação divina, mas não eterno como o Pai. Essa visão foi condenada como heresia no Concílio de Nicéia em 325 d.C. Além disso, as comunidades cristãs enfrentaram divergências sobre questões como a natureza do Espírito Santo e a relação entre as três pessoas da Trindade. O Concílio de Constantinopla, em 381 d.C., teve como objetivo resolver algumas dessas questões, reafirmando a divindade do Espírito Santo e clarificando a doutrina trinitária. Essas controvérsias teológicas não foram apenas questões abstratas, mas tiveram implicações práticas e sociais.
Elas moldaram a adoração, a liturgia e a vida comunitária das primeiras igrejas. Além disso, influenciaram a relação entre as comunidades cristãs e o poder político, já que os imperadores romanos, em alguns casos, buscavam impor a ortodoxia teológica em busca de unidade no império. O século I, portanto, estabeleceu o palco para essas controvérsias teológicas, que continuariam a moldar o desenvolvimento do cristianismo nos séculos seguintes. O processo de formulação doutrinária, muitas vezes desencadeado por debates acalorados, refletiu a busca das comunidades cristãs por uma compreensão mais profunda e clara de sua fé no contexto em rápida evolução do mundo greco-romano. O século I do cristianismo foi um período de contrastes marcantes no que diz respeito à moralidade, apresentando tanto nobres práticas de virtude quanto lamentáveis episódios de corrupção. Enquanto muitos seguidores do cristianismo abraçavam valores fundamentais como caridade, comunhão e amor ao próximo, a ascensão da Igreja também trouxe consigo desafios éticos e casos de corrupção. A virtude cristã manifestava-se de diversas maneiras. Nos ensinamentos e práticas das comunidades cristãs, a caridade e a compaixão eram enfatizadas como reflexos do amor divino. Esses princípios eram evidentes nas ações dos primeiros cristãos, que compartilhavam seus recursos com os necessitados, praticavam a hospitalidade e buscavam a justiça social. A comunhão, tanto espiritual quanto material, era uma característica distintiva das primeiras comunidades cristãs. Os relatos no livro de Atos descrevem como os crentes compartilhavam seus bens para garantir que ninguém ficasse necessitado. Essa prática de compartilhar recursos foi uma expressão concreta da solidariedade cristã e uma resposta ao ensinamento de Jesus sobre o amor ao próximo. No entanto, à medida que o cristianismo ganhava influência, também surgiam desafios éticos. A corrupção infiltrou-se em algumas esferas da Igreja, com exemplos de líderes que abusavam de sua posição para ganho pessoal. A busca por poder e prestígio, em alguns casos, levou a práticas questionáveis e divisões dentro das comunidades. A cidade de Corinto, por exemplo, conhecida por sua diversidade cultural e religiosa, também enfrentou desafios éticos dentro da comunidade cristã local. As cartas de Paulo aos Coríntios abordam questões como rivalidades internas, imoralidade sexual e disputas legais, evidenciando que a corrupção moral não estava ausente mesmo entre os seguidores de Jesus. O contexto social e cultural do século I, permeado pela complexidade do mundo greco-romano, também desempenhou um papel na moldagem dessas dinâmicas. A sociedade romana, hierarquizada e frequentemente caracterizada por práticas clientelistas, influenciou a dinâmica de poder dentro das comunidades cristãs. A corrupção, em alguns casos, refletia padrões culturais mais amplos. Apesar das lutas éticas, o século I também testemunhou a perseverança de muitos cristãos na busca pela virtude e integridade. As epístolas do Novo Testamento continuavam a fornecer orientações e exortações, incentivando os crentes a viverem de acordo com os princípios éticos do cristianismo. Em resumo, o século I do cristianismo reflete a dualidade moral do período, onde virtudes e corrupção coexistiam dentro das comunidades cristãs emergentes. Essa complexidade ética, influenciada pelo contexto social e cultural da época, contribuiu para a formação da identidade cristã e moldou as práticas morais que continuariam a evoluir ao longo da história da Igreja. O século I do cristianismo foi um período tumultuado,
caracterizado por perseguições esporádicas que marcaram a experiência dos primeiros cristãos. Vistos como uma ameaça à estabilidade social e religiosa, os seguidores de Jesus enfrentaram desafios significativos, culminando em eventos notórios, como a perseguição sob o governo de Nero por volta do ano 64 d.C. O contexto geográfico desse período desempenhou um papel crucial nas perseguições aos cristãos. O epicentro dessas hostilidades estava muitas vezes centrado em Roma, a capital do Império Romano. Sob o governo de Nero, em particular, uma série de eventos desencadeou uma perseguição mais sistemática contra os cristãos. O Grande Incêndio de Roma, que ocorreu em 64 d.C., destruiu grande parte da cidade, e rumores começaram a circular de que Nero próprio teria iniciado o incêndio. Para desviar a culpa, Nero direcionou a hostilidade para os cristãos, uma comunidade já vista com suspeita devido às suas práticas distintivas e à recusa em prestar culto ao imperador. As perseguições sob Nero foram brutais e incluíram métodos de execução como crucificações, lançamento aos leões nos espetáculos públicos e queima de cristãos vivos para iluminar os jardins imperiais à noite. Entre os mártires notáveis deste período estava o apóstolo Pedro, que, segundo a tradição cristã, foi crucificado de cabeça para baixo, considerando-se indigno de morrer da mesma maneira que Jesus. Além de Roma, outras áreas do Império Romano também experimentaram perseguições irregulares. A cidade de Jerusalém, com sua rica tradição religiosa e política, foi palco de tensões entre os cristãos e as autoridades judaicas. O apedrejamento de Estevão, um dos primeiros diáconos da Igreja, é um exemplo registrado nas escrituras cristãs que evidencia a hostilidade enfrentada pelos seguidores de Jesus. O cenário social e cultural desse período influenciou as atitudes em relação aos cristãos. A recusa dos cristãos em prestar culto ao imperador e a sua adesão a uma moralidade distintiva, incluindo a rejeição de práticas consideradas normais na sociedade romana, como o infanticídio e os espetáculos violentos, contribuíram para a percepção de que representavam uma ameaça à ordem social estabelecida. No entanto, apesar das perseguições, a comunidade cristã continuou a crescer. A coragem e a resiliência demonstradas pelos mártires cristãos fortaleceram a fé daqueles que enfrentavam adversidades. A escrita de cartas e documentos apologéticos, como as cartas de Paulo e os escritos de Justino Mártir, testemunham a defesa e explicação da fé cristã diante das acusações e mal-entendidos. Em resumo, o século I do cristianismo foi marcado por desafios significativos, com as perseguições aos cristãos destacando-se como um elemento crucial desse panorama. No entanto, a tenacidade da comunidade cristã, aliada à sua expansão geográfica e cultural, mostrou a resiliência dessa fé emergente que resistiu às adversidades e eventualmente se tornou uma força transformadora na história do mundo ocidental. O século I do cristianismo foi testemunha da formação e consolidação das comunidades cristãs primitivas, entidades vibrantes e dinâmicas que desempenharam um papel crucial na propagação e preservação da fé cristã. Estas comunidades, muitas vezes pequenas e enfrentando diversos desafios, foram marcadas por uma coesão singular e um fervor espiritual que contribuíram significativamente para a sobrevivência e expansão do cristianismo. Geograficamente dispersas, essas comunidades cristãs surgiram em diversas regiões do Império Romano.
Desde as cidades cosmopolitas como Antioquia e Corinto até áreas mais provincianas como Tessalônica e Éfeso, as comunidades cristãs refletiam a diversidade cultural e social do mundo greco-romano. Essa multiplicidade de contextos influenciou as práticas e a expressão local da fé cristã. A coesão dentro dessas comunidades era frequentemente fortalecida por uma identidade compartilhada baseada na fé em Jesus Cristo. As primeiras comunidades eram caracterizadas pela partilha de bens e pela comunhão, aspectos que se destacam nos relatos do livro de Atos dos Apóstolos. A prática de compartilhar recursos era uma expressão tangível da solidariedade cristã, refletindo o princípio de que não havia necessitados entre eles. A liderança dentro dessas comunidades era inicialmente informal e baseada na autoridade espiritual percebida. Os apóstolos, que testemunharam os ensinamentos e a ressurreição de Jesus, desempenhavam papéis centrais. Pedro, João e Tiago eram figuras proeminentes, com Paulo de Tarso emergindo como uma voz influente, especialmente entre as comunidades gentias. Apesar do fervor espiritual, as comunidades cristãs primitivas enfrentaram desafios significativos. A perseguição, como a perpetrada por Nero em 64 d.C., testou a resistência dessas comunidades. A necessidade de se posicionar em relação às práticas judaicas, como a circuncisão, gerou debates teológicos e sociais. Paulo de Tarso, em suas cartas, abordou questões teológicas e éticas específicas enfrentadas por essas comunidades. Suas epístolas às igrejas em Corinto, Gálatas e Tessalônica, por exemplo, ofereceram orientação sobre questões como a vida moral, as divisões internas e a relação com a cultura circundante. A adoração nas comunidades cristãs primitivas era centrada na partilha da ceia do Senhor e nas reuniões regulares para oração e ensinamento. Essas práticas litúrgicas refletiam a importância atribuída à presença espiritual de Jesus na comunidade e à instrução contínua. A escrita e preservação de documentos, como as cartas do Novo Testamento, foram fundamentais para a transmissão e coesão dessas comunidades ao longo do tempo. Esses textos serviram não apenas como fontes de ensinamento, mas também como instrumentos para resolver disputas internas e manter a ortodoxia da fé cristã. Em resumo, as comunidades cristãs primitivas do século I foram laboratórios espirituais, enfrentando desafios e desenvolvendo práticas que moldariam o cristianismo. Sua coesão, baseada na fé compartilhada em Jesus Cristo, e seu fervor espiritual contribuíram significativamente para a sobrevivência e expansão do cristianismo, estabelecendo as bases para a jornada da fé ao longo dos séculos. O século I do cristianismo, apesar de ser um período marcado por uma riqueza de acontecimentos históricos e desenvolvimentos teológicos, também carrega consigo certos mistérios e controvérsias que persistem ao longo do tempo. Embora não haja segredos obscuros amplamente documentados, algumas incertezas e debates acadêmicos continuam a cercar eventos específicos e a autenticidade de certos textos ou relatos desse período. Uma das áreas de debate acadêmico reside na autenticidade e autoria de certos textos do Novo Testamento. Por exemplo, a autoria dos evangelhos, atribuídos a Mateus, Marcos, Lucas e João, é uma questão discutida entre estudiosos. Algumas controvérsias sugerem que esses textos podem ter sido escritos por comunidades de seguidores, o que levanta questões sobre a exatidão histórica e a intenção original desses relatos. Além disso, a questão sinótica,
que se refere à relação entre os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, é um tema de estudo que busca entender as semelhanças e diferenças entre esses textos. A hipótese das duas fontes e outros modelos tentam explicar as relações literárias e teológicas entre esses evangelhos, mas as incertezas persistem, acrescentando um elemento de mistério à composição dos registros evangélicos. Outro aspecto controverso diz respeito à chamada fonte Q, uma hipotética fonte comum que poderia explicar o material compartilhado pelos evangelhos de Mateus e Lucas, mas não encontrado em Marcos. A existência real dessa fonte ainda é uma questão em aberto, e a busca por evidências tangíveis continua a ser um desafio para os estudiosos. A figura histórica de Jesus também é objeto de controvérsia, apesar dos relatos do Novo Testamento. Enquanto a maioria dos estudiosos concorda sobre a existência histórica de Jesus, as interpretações sobre sua vida, ensinamentos e a natureza de sua divindade variam significativamente. Algumas teorias sugerem que elementos dos relatos podem ter sido influenciados por mitos e tradições religiosas da época, alimentando o debate sobre a historicidade precisa de certos eventos. Além das controvérsias textuais e teológicas, a relação entre o cristianismo primitivo e outras tradições religiosas contemporâneas também é um campo de estudo intrigante. Algumas semelhanças entre os ensinamentos de Jesus e figuras de outras tradições levantam questões sobre possíveis influências e interações culturais e religiosas no contexto do mundo greco-romano. Em resumo, embora o século I do cristianismo seja um período amplamente documentado, algumas áreas permanecem envoltas em mistério e controvérsia. Questões relacionadas à autenticidade de textos, a historicidade precisa de eventos e a influência cultural e religiosa sobre o cristianismo primitivo continuam a ser temas de debates acadêmicos, contribuindo para a complexidade e riqueza da compreensão desse período na história da fé cristã. Você acaba de ouvir o quadro Paleoleitura. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal Projeto Paleolítica. Mas claro, só se você quiser. Muito obrigado!